Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso Pode Superar. E no episódio de hoje eu tenho a honra de receber o Dr. Pedro Cerutti, um convidado muito especial. Aproveitar para mais uma vez agradecer por você ter aceito o convite, estar aqui conosco. E fiquem com a gente aqui, que tem um conteúdo de excelência para ser entregue. Por favor, se apresente. Olá a todos, sou o Pedro Henrique Cerutti. Especial a você, Lauren. Obrigado pelo convite, me sinto lisonjeado. Bom, para quem não me conhece, sou médico, nutrólogo, trabalho aqui na região de Alphaville há 3 anos. Também iniciei esse trabalho nas redes sociais, tanto no sentido de motivação, quanto no sentido também de passar conhecimento, por que não? Conhecimento nunca é demais. E na minha visão, você pode mudar a sua vida, você pode mudar a sua concepção, você pode alcançar seus resultados. E é para isso que a gente trabalha. Que maravilha. Exatamente, essa ideia casa muito com o que eu já falo e abordo, né? Então, acho que dessa forma a gente teve uma identificação. Participei na semana passada do podcast Desvio do Padrão, que foi um momento muito especial, e ali as nossas ideias bateram muitas coisas, né? A gente fala a mesma língua, digamos assim. E ele já ficou combinado desse encontro aqui, então já fizemos essa troca de figurinhas. E, de fato, hoje eu quero começar abordando esse tema, superação, que eu sei. Conversamos um pouco da vida pessoal e entendi que tinha muitas coisas especiais para serem entregues aqui. Então, a sua superação com certeza serve para ajudar muita gente a trazer essa visão da vida real, né, como ela é. A gente fala muito sobre nas redes, a gente traz muito conhecimento da nossa vida profissional, entrega muito conteúdo, você lá faz um trabalho fantástico nas redes, eu acompanho também, mas falar da vida pessoal traz uma sensação diferente, né? É uma superação diferente mesmo, é onde as pessoas conseguem se identificar e entender que onde você chegou hoje, como está a sua vida hoje, nem sempre foi fácil, né? Nem tudo são flores, digamos assim. Então, eu Perfeito. queria ouvir um pouco dessa superação. Qual foi a fase, assim, que você hoje poderia contar para a gente que foi a maior superação que você viveu? Perfeito, Lauren. Inclusive, eu gostei muito do tema que você aborda aqui no podcast, porque realmente, assim, normalmente a gente mostra a nossa vida profissional, as possibilidades que a gente entrega para as pessoas, mas a nossa vida em si, ela não é perfeita, né? A nossa vida, ela é feita de várias derrotas também, por que não? E esse a derrota acaba se transformando num aprendizado, algo que não deu certo ali te deixa mais forte se você conseguiu superar, não é isso? Então, essa ideia de mostrar um pouco mais a minha vida pessoal foi de um apelo legal e é por isso que eu aceitei o convite também, viu? Muito obrigado por esse espaço. Que E bom, uma honra para nós. poderei compartilhar com vocês um pouco aí da minha história também. Bom, sobre o que a gente pode falar hoje, eu acho que dá para a gente ligar um pouco com a nossa abordagem atual, que é essa parte de fitness, de performance, de superação das nossas dificuldades físicas hoje em dia. Mas também ligando um pouco sobre o mindset que a gente precisa ter aí para tudo na vida, né? Eu falo que se a pessoa pratica um esporte, se a pessoa se dedica em algum nível no seu físico, possivelmente isso se reflete também na sua vida pessoal, porque para render você precisa ter uma abordagem diferente, você precisa dormir, você precisa ter organização no seu dia, você precisa treinar com uma certa regularidade. E assim, para trazer aqui talvez a história da minha própria, de como eu consegui entrar para a faculdade, assim, que foi o momento em que eu mais aderi ao fitness também, já nesse sentido de emagrecimento. Eu nasci no Tocantins, eu nasci em Aracaju, mas eu cresci no Tocantins, tá? E lá a gente, por parte da minha mãe e do meu pai, a gente sempre foi bastante incentivado a fazer atividades extracurriculares, fazer música, cheguei a tocar teclado, fazer outros esportes também, praticava vôlei, praticava futebol, fazia teatro, fazia de tudo. Mas o esporte em que eu mais me destaquei na época era a natação.
Que legal. E isso já assim, com 7, 8 anos, a gente já tinha esse perfil. Mas enfim, Tocantins, um Então, sua lugar. mãe foi a incentivadora inicial. Minha mãe, principalmente. Minha mãe era atleta, né? Ai, que bacana. Minha mãe é virginiana como nós, assim, então aquele. Ela te educa. Acelerada, É, focada, 100, disciplinada. 100%. Ela te educa, ela te abraça de vez em quando, mas ela te educa. Traz resultado. É, perfeito, era o que a gente precisava. Eu acho que essa visão, assim, de querer mais, pensar que você pode mais na vida, veio muito disso também. E agradeço muito ao meu irmão também, João Pedro. Te amo, João Pedro. Você simplesmente foi a pessoa que me mostrou na vida que se a gente tentasse de verdade, a gente conseguiria, mesmo da onde a gente veio. Que lindo. Verdade, se não fosse ele, eu acho que eu não. E ele é mais velho que você? Ele é mais velho, ele é 3 anos e meio mais velho. Então ele já era uma referência, no caso, para você. Já, meu irmão é inteligentíssimo, assim, inteligentíssimo. Uma pessoa que eu não consigo ver o fim da inteligência dele. Então, ele é muito mais inteligente que eu. E de capacidades físicas, inclusive, até melhores do que a minha também. Então, eu sempre tive esse, nossa, meu irmão é o cara. Ele conseguiu, na época, passar na USP aqui de São Carlos. Ele faz engenharia. Foi a primeira pessoa da nossa região que conseguiu fazer isso. E então, assim, isso me inspirou bastante. A partir daí eu vi uma possibilidade, certo? Se ele conseguiu, por que que eu não conseguiria? Exatamente. Já elevou sua barra. Ele levou. É, E, olha o poder da convivência, né? A ambiência. Olha aí, é o que a gente sempre fala, né? Escolha os lugares que você convive, as pessoas com quem você anda. Olha isso aí, a prova viva, né? a gente conversou isso no É, desvio do padrão. Poxa, você precisa estar com pessoas que te levem para cima, mas você precisa ter um certo perfil também, eu acho. E esse perfil ele é criado, ele é uma virtude. Então, quem anda contigo ou os profissionais que você procura, eles te ajudam com isso. O que você me fez entender no episódio, inclusive, qual que é a abordagem da mentoria e por que que isso é tão importante. Então, você também abriu meus olhos nesse período que a gente se conhece em muitos aspectos, o que eu achei extremamente importante, assim. que Até bom pro... saber. Diga aí, então, a gente precisa de mais pessoas na vida, né? E seu trabalho é excepcional. Parabéns, inclusive. Obrigada. Ahn, E aí a fase da superação para você foi essa. Começou lá na natação, eu onde acho que você, com 7, 8 anos, não é isso? eu acho que essa foi uma base, assim, né, Lauren? E muito da minha vida esportiva e acadêmica sempre foi focado no meu irmão também, porque ele é mais velho que eu, então naturalmente ele tinha um pouco mais de experiência, mais de força e tudo mais. E desde pequeno, assim, eu não aceitava perder, assim, eu não aceitava. Então eu tentava o meu máximo possível para conseguir desempenhar. Eu sabia que talvez algum dia na vida, assim, quando a gente tivesse mais ou menos na mesma idade, eu conseguiria competir com ele de igual para igual. Então esse era meu foco desde sempre, assim. Mas o tempo foi passando, né? Meu irmão, ele foi embora de casa, ele devia ter uns 17 anos, quando ele veio para a USP, e a gente ficou por lá mesmo. Ficou eu e minha irmã, que é mais nova. E nessa época do ensino médio, foi um período meio difícil para mim, assim. Eu mudei de escola. Eu estudava numa escola muito boa, mas era conveniada, assim, era meio do estado e parte particular. Na época, eu acho que meus pais pagavam uns R$ 10 ao mês aí. Era uma escola muito boa mesmo. Ensinou pra gente também na escola valores cristãos, evangélicos e tudo. Isso ainda lá na sua cidade, né? Isso em Gurupi ainda. E quando... E nessa época eu era muito incentivado até pelos próprios professores. Inclusive, ó, professora Neuza, beijo pra você, viu? Você mora dentro de mim até hoje. Olha Obrigado. só, que lembrança linda, hein? O professor tem um papel tão especial na nossa vida, né? Especialíssimo, assim. Muito, muito. E realmente merece ser valorizado. Sim, e eu mando beijo pra você, Neuza, mas existem vários outros que se eu fosse citar, acabaria aqui o podcast eu citando vocês.
a gente tinha esse incentivo de sempre fazer coisas diferentes. Então, na escola, assim, eu fazia teatro, organizava, atuava E esse também. incentivo vinha de quem? Da sua mãe? Eu acho que dessa parte veio meio do meu pai. Meu pai sempre gostou de contar histórias, assim. Na escola, às vezes, eu sentava para contar histórias e reunia as pessoas, elas ficavam ouvindo histórias que eu pegava do meu pai e contava, ou às vezes mudava alguma coisinha ali. Mas eu gostava dessa parte artística, assim. Então, algumas vezes começou isso com trabalhos escolares, mas acabou que depois de um tempo a gente fazia meio um evento ali para mostrar o trabalho. Aí reunia alguns colegas, fazia, ou fazia tipo Hey Liar, né? Shakespeare, essas coisas, ou sei lá, a gente fez até Hoje é Dia de Maria, uma série que tinha na Rede Globo. Até, o pessoal até hoje lembra, assim, alguns colegas. Era bem legal. Que bacana. Eu estou fazendo um raciocínio aqui sobre o que você falou, e é uma coisa que eu falo muitas vezes ali nas redes com o pessoal, o quanto é importante a gente estimular o filho desde pequeno, e não é só brincar, não é só ir andar de bicicleta, não é um simples fato. É uma disciplina que você está implantando na educação do seu filho que vai criar valores e hábitos para toda a jornada da vida, né? Eu falo, não é de agora, não é para agora, você está plantando um futuro. Está criando, estabelecendo memórias afetivas, e é através dessas memórias, que são momentos especiais, né? Mesmo o ato, imagina, levar e buscar um filho numa aula disso, aula daquilo, ou praticar junto, ou ir ali fazer um momento de caminhar, correr, pedalar juntos, isso tudo está implantando ali aquela criação através da disciplina. E vai crescer um adulto fortalecido com essa base. O esporte, ele é muito especialista nisso, né? Nós até conversávamos há pouco tempo ali nos bastidores falando sobre isso, os projetos que envolvem as crianças, o quanto é válido, o quanto é precioso a gente olhar para essa parte, né? De começar a tratar o quanto antes e estabelecer esses hábitos. Então, dentro de casa, a mãe e o pai, ou pelo menos um ou outro, ter essa função de ter esse olhar, de implantar isso na criação dos filhos, muda o jogo da vida. Não é só o momento, muda o jogo da vida. Você cresceu e se fortaleceu, você cresceu já com isso em você, com esse estímulo, com esse lado competitivo bom que foi despertado, e, na verdade, ele foi ativado pelo ambiente que você conviveu. Porque se você tivesse nascido e sido criado por uma família que talvez deixasse aquilo para lá, que não desse assistência ou não enxergasse nenhum valor nisso, talvez você ia deixar aquilo adormecer. E você nem ia conhecer essa versão sua, que através dessa disciplina e dessa força, você foi lá e foi capaz de se superar e chegar num vestibular que você sonhava, ser aprovado na faculdade. Mas são disciplinas e força e valores construídos desde a infância. Perfeito, assim, essa disciplina ela vai precisar ser construída em algum momento da sua vida. É muito melhor que isso seja construído na infância, que às vezes a gente até olha a pessoa e fala, nossa, ela nasceu disciplinada, ela nasceu organizada. Não, Não, não é bem assim. ela foi ensinada em algum momento. E quanto mais cedo, mais orgânico e mais potente é esse tipo de conduta, esse tipo de comportamento que você tem. É claro que nós dois somos pai e mãe. A gente sabe que não dá para ser perfeito na criação do filho, a gente tenta o melhor possível, né? Uhum. E se a gente tem sorte também, porque parte disso é sorte na vida, a gente consegue produzir bons frutos, né? E assim, é, essa parte, essa primeira infância e até a oitava série, ou nono ano hoje, ela foi bastante feliz, assim, na minha vida. Mas aí, quando entrou no ensino médio, eu acho que talvez quando meu irmão foi embora e eu perdi um pouco Referência? essa referência. E também na época, assim, a gente nunca faltou nada em casa, mas a gente não tinha dinheiro também, né? Então, essa parte econômica, a minha mãe se esforçou o máximo possível para que eu estudasse em escolas particulares lá da região, no ensino médio, porque ela tinha justamente essa visão assim, poxa, eu vou investir o máximo possível em você. A educação, ela pode te trazer uma melhora do nosso padrão de vida no futuro.
E eu comprei essa ideia também. Só que quando chegou na escola, eu me sentia muito deslocado. Me sentia muito deslocado. Eu comecei a sair desse perfil de uma pessoa que era extrovertida, expansiva, artística até, por que não? Para alguém muito mais atraído, assim. Eu me sentia fora daquele lugar. Hoje em dia eu vejo tanto poder em uma abordagem psicológica, por exemplo, até por causa disso. Porque hoje eu vejo que na época não tinha nada de errado comigo. Tava tudo certo ali. Em E por que relação. você conseguiu entender por que atribuir ao que houve essa mudança? Então, eu me sentia deslocado mesmo, assim. Aquelas pessoas não conversavam comigo, entende, Não foi pessoalmente. acolhido? E assim, eu não tinha. O nível social era muito diferente e tudo. Então, eu fui me isolando. Hoje eu vejo, beleza, não teria motivos para eu fazer isso. Só eu ser eu mesmo, tá tudo certo. Mas, bom, isso para um adolescente de É a 15, 16 maturidade, anos. isso. Então, isso foi me deixando muito isolado, assim. E foram 3 anos onde foram bem difíceis. No último ano, na verdade, no último ano, no terceiro ano, fiz belas amizades, consegui de novo ter essa voz, essa expressão. Mas no final das contas, eu me sentia muito mais à vontade falando para o público do que falando de pessoa para pessoa. Eu não conseguia conversar bem pessoalmente, assim, De forma individual. de forma individual. Isso. Tinha muito medo de faltar assunto, uma certa ansiedade social também foi se formando. Então, se tinha uma festa para ir, por exemplo, eu ficava, nossa, eu vou ter que ir nessa festa, meu Deus. E era uma semana sofrendo, e no final eu desistia. E aí chegou o final do terceiro ano, eu fui muito mal na faculdade, eu fui muito mal no vestibular. Eu precisava de uma nota de média 80, mais ou menos, para passar na medicina. Eu queria fazer faculdades públicas, porque é caro, né? E eu consegui uma média 50 e pouco, assim. Foi péssimo mesmo. Aí minha mãe se sentou comigo e ela, meu pai, ela falou assim, olha, Pedro Henrique, o que a gente conseguia investir em você era isso. Os cursinhos que tinham na cidade não eram o suficiente para eu conseguir passar. Ninguém da minha cidade tinha passado, nunca na vida. E você tem duas opções. Ou você trabalha com a gente na pizzaria que a gente tinha, faz essa parte aí, vira negócios e tal. Ou você estuda em casa, tem os livros do seu irmão, tem seus livros, suas apostilas, estuda e Para alcançar. dá um jeito. Bom, eu escolhi a segunda opção. E nessa época foi a época que talvez eu tivesse mais disciplina na minha vida. No final do terceiro ano, eu estava com 130 quilos. De muita banha mesmo. Hum, Muita banha. consigo nem imaginar. Um Eu era jovem, 18 anos, jovem, 18 anos. E isso me deixava ainda mais inseguro, isso me deixava ainda mais isolado. Eu comia meio que para cimentar isso também. descontando as emoções na comida. Que a gente fala muito, ó. Então veja aí, tá, gente? A prova viva aí, ó. Emoções desalinhadas, ansiedade, pressão com o meio que ele vivia, porque ele precisava passar naquele vestibular, né? Ele tinha que passar naquela faculdade pública, que é bem mais concorrida, a gente sabe. E aí uma coisa vai atingindo a outra num efeito dominó, né? Que a gente fala. As emoções desalinhadas vão corrompendo todo o restante do cenário e tudo que estava ruim pode piorar. E eu nem pensava em melhorar nesse sentido, assim. A gente tinha pizzaria, eu pedi uma pizza grande, assim, comia inteira. Eu não tava nem aí. Não tinha consciência nenhuma, né? Nem estava preocupada em ter. Eu nem pensava. Não. Eu acho que eu até queria ficar esquisito, assim, isolado, e que aí ninguém me chamaria pra fazer nada também, entendeu? Aí, É como se fosse uma blindagem, né? Eu tenho uma experiência de alguns atendimentos que eu passei por isso. A pessoa, a camada da gordura, o peso, sobrepeso, vem como se fosse uma proteção para ela. E olha como é louco, né? A pessoa sofre, claro que ela não queria estar assim, ela não se acha bonita no espelho, mas de alguma forma aquilo vem confortando a ela. E da forma mais difícil, que é o cenário exatamente do afastamento.
É o que ela quer, me deixa quieta aqui. Me deixa aqui na minha caverna, no meu buraco. Não é isso? Então, era exatamente isso. Eu pensava, bom, desse jeito eu fico assim, ninguém vai querer nada comigo mesmo, e eu fico na minha, entendeu? Mas era muito mais para se proteger desse socialmente mesmo. Eu só não queria. Eu tinha essa ansiedade muito ruim, assim. E, bom, depois que eu resolvi estudar em casa, eu fiz meu cronograma. Eu estudava, assim, durante o dia inteiro, talvez alguma coisa à noite, eu não lembro bem direito. Mas era. Se lá estivesse escrito assim, terça-feira pela manhã eu estaria estudando, às 9 horas eu estaria estudando, sei lá, geografia. Mas você pode apostar, você me achava na mesa, o cronograma estava aqui, eu estava aqui estudando geografia. Eu peguei os livros, as apostilas, elas tinham números, né? Comecei da um e fui até a última de qualquer matéria, Sozinho. sozinho. Não existia essa história de aula online na época. Não, não A tinha gente não tinha professores, facilidade que tem hoje, né? não tinha professores, não tinha nada. Eu tirava dúvidas no Yahoo Respostas, às vezes, Olha quando só. eu não conseguia alguma coisa de matemática, coisa assim, tinha muita coisa lá. Eu aprendi assim. Tinha essa facilidade do Google, né? Que é hoje. Tinha, mas era um lugar onde eu conseguia essas respostas. Ah, E se não tinha lá, eu perguntava e às vezes o pessoal respondia. Era uma boa ferramenta, olha, eu lembrei, era muito bom isso aí. Dados 2010 aí. Ahn, 14 anos atrás. e também eu peguei um cronograma de exercícios. À noite eu saía para caminhar, eu caminhava aí uma hora e meia, ou mais até. Que era o jeito de eu se parecer, assim. Você já tinha essa visão que o exercício físico te ajudava nisso, para você ficar com a cabeça melhor e se dedicar melhor para os estudos? Porque você não estava preocupado em emagrecer, você falou. Nesse momento, sim. Já tinha virado a chave? Eu só não queria ser mais tão gordo, assim. E eu pensava, poxa, eu vou fazer alguma coisa por mim e pelo menos depois que eu entrar na faculdade eu posso usufruir alguma coisa. Entende? Já não vou entrar tão esquisito. Eu vou embora daqui, então eu vou conhecer outras pessoas e Tipo, beleza. começar a vida do zero. Eu tinha essa ideia. Ah, então passou esse ano, assim, mas esse ano eu não saí. Eu não conversava com outras pessoas, era praticamente assim, minha família. Eu trabalhava na pizzaria às vezes, final de semana, era quando eu via gente diferente, assim. No meio do ano, a minha média foi de 5,5, 5 para mais ou menos um 8. Eu quase passei. E no final do ano eu consegui passar na Federal do Tocantins, em medicina. E foi assim, nossa, uau, consegui, né? E nesse ano eu perdi 30 quilos fazendo isso, assim, Estudando no processo que você deu o seu melhor no estudo, você conseguiu perder 30 quilos 30 no quilos mesmo ano. no mesmo ano. Tá vendo aí? Diga aí, minha gente. Então, funciona, mas aí que eu trago para você, Lauren, uma coisa. Nosso processo, ele tem que ser equilibrado. Porque quando eu entrei na faculdade, eu não conseguia conversar com ninguém. Eu não conseguia. As pessoas também tinham um nível social diferente do meu, agora muito maior, inclusive. E as pessoas até tentavam interagir comigo, mas eu estava num processo de isolamento psicológico tão bizarro, assim, e eu não conseguia. Eu não conseguia fazer amigos, eu não conseguia relaxar em momento nenhum. Você venceu uma etapa, mas depois teve que encarar essa outra etapa. Na minha cabeça meio que, bom, quando isso acontecer, beleza, eu estou livre. Mas essa parte da minha vida ela foi negligenciada novamente. Inclusive, pelo isolamento, ela ficou muito pior. E aí eu era um jovem, eu entrei com 18 anos na faculdade, longe de casa, morava com um amigo meu na época, que eu não conseguia ter vida, assim. Eu não conseguia interagir. E como que foi para você conseguir virar essa chave e vencer mais esse desafio? Olha, esse foi um processo. Na época, eu comecei a ganhar algum dinheiro, um bom dinheiro. E eu vendia coisas.
Então começou a ter um retorno, assim. Iniciou porque eu precisava me mudar dessa casa. Aí, na época eu ganhei uns 5 mil, assim. E depois eu comecei a ganhar mais dinheiro e isso foi me dando uma certa liberdade dentro da minha cabeça, assim. Eu já não me Uhum. sentia mais tão... Autoconfiança. Eu não me sentia tão desprovido em Aham. relação às outras pessoas. E eu fui conhecendo o mundo também, eu fui conhecendo o Brasil, viajei o Brasil, não, mas o Brasil tá no mundo, né? Eu viajei para vários lugares, inclusive comecei a viajar sozinho assim. E esse processo ele foi meio que na marra, assim. Sabe quando você tá num outro lugar e ninguém te conhece, então você pode ser qualquer pessoa? Eu acho que entrou esses dons artísticos, essa parte mais artística, então eu fazia personagens assim. Então, não, agora eu sou tal pessoa. Aí eu ia, conversava e fui aprendendo a conversar com os outros e meio que trazendo isso para mim também. Mas Essa foi a forma que você foi se fortalecendo dia a dia, digamos, né? no dia a dia foi um processo, poxa, eu quero que isso aconteça. Agora, em vez de deixar isso de lado, e focar em coisas super objetivas, tipo emagrecer ou tipo passar no vestibular, eu já abordei isso diretamente. E entra naquilo, poxa, tem coisas que você precisa abordar diretamente. Tem gente que pode te ajudar com isso, não precisa sair quebrando a cabeça igual eu. Mas eu sempre fui desse jeito, assim, nem que eu me prejudicasse 100%, eu não ia desistir, nem que eu causasse até algum dano, assim, eu ia tentar até conseguir resolver meu problema. E era isso. Determinado, muito determinado. É uma história bem de superação mesmo, né? É uma superação. E quando você conseguiu superar essa última etapa aí que você contou, você já estava aí na faculdade aí já com quantos anos? Nossa, mas esse foi um processo que se arrastou Foi aí longo? até depois da faculdade. Eu digo que até meus 26, 27 anos, eu tinha muita dificuldade de conversar com as pessoas. Eu sentava e eu ouvia muito, mas sempre ficava aquela ansiedade, nossa, o que que eu respondo e tal. E isso no próprio mercado de trabalho foi quando eu vim para São Paulo, que aí eu comecei a assumir responsabilidades um pouco maiores, assim, coordenar serviços e conversar com pessoas que são muito mais experientes do que eu, nos quais eu tive a oportunidade realmente de só ouvir por muito tempo. Então, eu sempre ouvia bastante, entendia qual que era a situação e depois falava ou depois dava a minha visão. Essa foi a minha estratégia, assim, inicialmente. Aí você vai se moldando também, a gente vai conhecendo a si mesmo, né? O tempo e a maturidade é uma coisa preciosa, né, Pedro? E realmente são ganhos assim que não tem como, a gente só aprende vivendo, não é isso? E às vezes a gente olha para trás e pensa assim, nossa, como eu sofri por isso naquela época, como pode? Coisas que hoje podem parecer assim impossíveis, simples, bobas, talvez aos nossos olhos, mas naquele eu do passado não era. E tudo isso veio te construindo para o profissional, para a pessoa, para o ser humano forte que você é hoje. E se a vida tivesse sido mais fácil, talvez você não era esse. Não é assim? Eu tenho certeza, assim. E a gente fica maior do que o gigante. É isso. Então, essa coisa que era super gigante, você vai crescendo também. É a batalha ali, é levantar, é pedir ajuda também, peça ajuda, sabe? Vai atrás. Tem tanta gente que trabalha de diversas formas que pode conversar contigo e te resolver certos problemas. Não só com conversas, às vezes com técnicas, com medicações, por que não? Use. Se está ao nosso alcance, é porque Deus te colocou ali, ó. Deus inspirou o homem e fez essas ferramentas, quaisquer que elas sejam. Ninguém precisa sair quebrando a cabeça para sempre. Exatamente. Isso é fantástico. Esse lembrete é importantíssimo. As pessoas precisam realmente se abrir e pedir ajuda, porque muda o jogo, né? Muda todo o jogo.
E tempo é precioso, né? Nós vamos ter que marcar um próximo podcast, porque temos tantas coisas maravilhosas ainda para falar para vocês, mas o nosso tempo de hoje está expirando, mas eu gostaria de deixar aqui o doutor Pedro, a indicação do seu trabalho nas suas redes sociais, um recado também final para você passar para as pessoas e aproveitar e mais uma vez agradecer por ter aceito o seu convite, abrir um pouco da sua vida pessoal para a gente, né? Como eu falei, a vida profissional, a gente tem muito conteúdo entregue lá de excelência sempre lá no seu Instagram, mas ouvir a sua superação pessoal realmente é uma coisa que estimula, que brilha os olhos. Quando eu comecei a ouvir, eu sabia que você tinha que estar aqui. Estou muito feliz por você ter vindo e queria que você compartilhasse aí suas redes e seu contato e onde que as pessoas podem te achar. E que bom que até no online as pessoas podem te encontrar. Então, você que vai assistir isso aqui e deseja ter acesso a um profissional de excelência desse, você pode contratar os serviços dele. Diga aí, Pedro. Perfeito. Olha, deixar só agradecimento. Primeiro agradeço a Deus, a minha vida, a minha família, as oportunidades que Ele me deu de aprender. Agradeço a você também, Lauren. Obrigado por esse espaço. Tá? Foi muito bom falar um pouco da minha vida pessoal. Passou voando. Pareceu que foram 5 minutos. E para você que se ama, para você que se aprecia, para você que quer investir em você mesmo, procure algo de alto valor. Minha consulta é uma dessas coisas. Você me acha pelas redes sociais como Dr. Pedro Henrique Ceruti. Me siga no Instagram. Se você mora em Alphaville, a gente atende aqui no Complexo Madeira, próximo ao centro comercial. Atendo também na Clínica Harmonize, lá em Aldeia da Serra. E online com resultados excelentes para todo o Brasil. Te acompanho de perto, beleza? Se quiser resultados, pode contar comigo. E novamente agradeço a oportunidade, Lauren. É isso. Obrigada a você, foi um prazer. E para você que ficou conosco até agora, muito obrigado mais uma vez pela sua presença. Um grande abraço e até a próxima.